Paz do Senhor, minhas irmãs, sejam todas bem-vindas à live Fundamentadas na Palavra. Aqui quem fala é Karina Chagas e é um prazer ter você aqui comigo para mais uma live da Palavra e hoje nós estaremos falando da mulher adúltera. Nós estamos nesse mês de outubro falando de mulheres da Bíblia e hoje nós iremos falar da mulher lá de João 8, a mulher adúltera, a mulher que foi condenada, acusada, exposta à vergonha, exposta à humilhação. E nós vamos compreender a história dessa mulher, iremos aprender com Jesus em mais um momento de palavra, em mais um momento de oração. Que possamos, minhas irmãs, crescer na graça e no conhecimento, em nome de Jesus. Sejam todas bem-vindas, as irmãs que estão chegando agora. Aqui quem fala é Karina Chagas. Sejam bem-vindas à nossa live, fundamentada na palavra. E hoje nós estaremos falando aqui da mulher adúltera, João capítulo 8. Já estarei fazendo a nossa leitura para entrarmos logo na palavra, amém? João capítulo 8 vai nos dizer assim. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher, surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Amém, minhas irmãs? Iremos falar aqui hoje da mulher adúltera, dessa mulher que foi acusada, exposta à vergonha, uma mulher que sofreu humilhações, mas uma mulher que encontrou graça, encontrou misericórdia, encontrou o favor do Senhor. Encontrou o favor do Senhor. Perdão, minhas irmãs. Jesus estava no templo, cercado por mestres da lei, cercado por fariseus, e Jesus estava ali, ensinando o povo. Um ambiente religioso, público e um ambiente de autoridade espiritual. E é nesse cenário, é dentro desse cenário, dessa condição, que os fariseus trazem uma mulher que foi apanhada em flagrante, em adultério. Foi pega no próprio ato do pecado, não apenas por suspeita. Ela não estava sendo suspeita de cometer. Ela foi pega no ato, no pecado, na situação. Porém, os fariseus, eles estavam armando uma cilada para Jesus. Eles estavam armando uma armadilha para Jesus. E eles eram tão astuciosos que, para pegar alguém em flagrante, seria preciso uma invasão ali de privacidade. O que não era comum e nem moralmente aceitável ali naquele momento. E pela lei de Moisés, lá em Deuteronômio 22, se ela foi pega em flagrante, então havia um homem com ela. Mas esse homem não foi levado junto com ela. Deveria ter ido os dois, pela lei, deveria ter sido os dois levados para serem ali condenados. Só que eles não levaram o homem, levaram apenas a mulher, a fim de acusar Jesus, a fim de
armaram uma armadilha ali para Jesus. E a ausência do homem vai nos trazer uma prova, né, clara de que o objetivo não era aplicar a lei. Eles não queriam aplicar a lei de Moisés no pecado, no adultério, naquela situação. Era definitivamente uma armadilha contra o próprio Jesus. Para ver como que ele ia se posicionar, o que ele ia responder. Porque dependendo da resposta de Jesus ali, ia dar muito ruim na situação. Mas apesar dos fariseus não estarem ali para aquela mulher, eles não estavam ali preocupados com aquela mulher, eles apenas usaram aquela mulher como uma isca. Então, dentro desse cenário todo, nós vamos aprender a misericórdia de Jesus para com a vida dessa mulher e para com a nossa vida, para com a vida de todas aquelas que de alguma maneira se sentem condenadas, se sentem acusadas, se sentem envergonhadas por alguma questão, por alguma razão. Nós vamos aprender sobre a misericórdia de Jesus e a oportunidade de começar novamente. Porque Jesus tem para nós, minhas irmãs, oportunidades de recomeços. Ele tem para nós oportunidades de fazer tudo novo, de escolher certo, de andar certo. Jesus tem para nós novas oportunidades. E, infelizmente, tem pessoas que não veem Jesus nessa perspectiva. De ter uma oportunidade. Não, tem pessoas que estão aprisionadas dentro delas mesmas, porque elas não estão vendo, elas não estão crendo no perdão, na graça, no recomeço que Jesus tem para proporcionar todo aquele que se arrepende. Essa mulher estava ali, passando por dores, passando por vergonha. Ela havia pecado, sim, foi um pecado muito grave, adultério. Uma mulher pega em adultério. Era um pecado muito forte, era um pecado muito delicado ao mesmo tempo. Ela era culpada, sim, diante da lei. Só que Jesus, ele não nega o pecado. Ele não vai negar o pecado dela, mas ele vai expor também a hipocrisia dos fariseus. Jesus não vai negar aquela situação, mas dentro daquela situação ele vai expor a hipocrisia dos fariseus, a astúcia dos fariseus. Eles queriam condenar uma mulher, eles queriam que aquela mulher fosse apedrejada, mas eles eram incapazes de avaliar o próprio coração endurecido deles, que diante do próprio Cristo, eles ainda se mantiveram endurecidos. Só que o que aqueles fariseus não sabiam, minhas irmãs, é que esse pecado, é que esse mal, a situação que eles promoveram de pegar aquela mulher e levá-la até Jesus para condenar, para acusar, o que esses fariseus não sabiam era que seria o mal que foi para o bem. Apesar da culpa, apesar da dor do pecado, porque o pecado dói, o pecado maltrata, o pecado castiga, o pecado humilha. Apesar da dor dos olhares que aquela mulher ali estava enfrentando, todo mundo olhando para ela, o pecado sendo exposto ali no meio do povo, todo mundo estava sabendo do pecado, todo mundo estava sabendo da situação. E apesar da dor do pecado, dor do escândalo, dor da humilhação, dor da acusação, dor da humilhação pública, apesar de enfrentar toda essa dor e de ter sido usada como uma isca, Jesus pega tudo isso, pega toda essa dor, toda essa acusação, toda essa humilhação, toda essa situação e liberta essa mulher do peso de viver definida por aquele ato. O mal que veio para bem. Os fariseus tentaram condená-la, envergonhá-la, usá-la como isca, porque eles não estavam se importando com aquela mulher. Eles queriam apenas usar a situação dela como uma isca.
eles não contavam que através desse ato, Jesus iria transformar tudo isso em graça, em ensino, em perdão, em libertação. E a mulher foi liberta, foi restaurada pelo poder de Jesus Cristo. A condenada foi perdoada, a condenada foi liberta, a condenada teve a oportunidade de recomeçar de novo. Aquela que estava acusada, se sentindo envergonhada, se sentindo humilhada, foi perdoada, foi redimida. Jesus encontrou essa mulher no nível mais baixo dela. Ele deu um novo começo, e é isso que ele faz conosco, minhas irmãs. Jesus nos pega no nosso momento mais baixo, mais frágil, mais vulnerável, mais desgraçado, e nos dá uma nova oportunidade, nos dá uma chance de um recomeço, nos dá uma chance de viver no querer dele, na vontade dele, recomeçar certo, começar certo, andar certo. Jesus tem para nós essa oportunidade diária de perdão, de consolação. Eu estou falando aqui hoje para mulheres que de alguma maneira estão se sentindo condenadas. E mais para frente nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Mas hoje eu quero falar para pessoas que se sentem condenadas por alguma coisa, por alguma razão. Talvez a sua condenação não foi como a condenação dessa mulher que foi pega em adultério, mas existem áreas da sua vida que você se sente condenada, acusada, humilhada, e eu quero falar contigo hoje. E Jesus, no final de tudo, ele vai olhar para aquela mulher e vai dizer: vai e não peques mais. Eu não vou te condenar. Agora vai e não peques mais. Isso não é uma ameaça, essa expressão não é uma ameaça, mas é um convite à mudança. Quando Jesus nos diz isso, vá e não peques mais, ele está nos convidando para mudar de vida, para mudar de posição, para mudar de mentalidade, para mudar de atitude, para mudar a rota, para mudar o caminho. Essa mulher foi liberta da condenação e recebeu uma nova chance. Irmãs, nós estamos aqui hoje e nós podemos ser libertas de toda a condenação que está sobre a nossa vida. Nós podemos ser libertas de toda a condenação que está sobre o nosso coração. Jesus nos perdoa, Jesus nos dá uma chance, uma oportunidade de mudar, de melhorar, de fazer de novo, mas fazer certo. Começar de novo, começando certo. Pensar de novo, pensando certo. Agir de novo, mas agindo certo. Aquela mulher recebeu a libertação que ela precisava. Ela recebeu o perdão que ela precisava. É impossível alguém se encontrar com Jesus. É impossível alguém se encontrar com a graça verdadeira de Jesus e não ser transformada. É impossível termos um encontro com Jesus e não sairmos desse encontro transformadas. É impossível permanecer a mesma pessoa uma vez que nós conhecemos a Jesus. É impossível nós voltarmos para as mesmas práticas uma vez que nós conhecemos Jesus verdadeiramente. Eu estou falando aqui de conhecê-lo verdadeiramente e não conhecê-lo superficialmente através de um ato de emocionalismo, uma euforia. Não, é conhecer Jesus, é receber o chamado de Jesus, é compreender o estado que estava e o estado que está. Quando eu vejo essas passagens bíblicas, Dailane, nós estamos falando aqui de João 8, a mulher adúltera. A mulher que foi condenada, estava vivendo debaixo de condenação e de humilhação. Quando eu olho para essa história, irmãs, eu penso na minha vida, sabe? Antes de conhecer Jesus, quem eu era. E depois que eu conhecia Ele, quem eu me tornei. Eu gosto muito de me lembrar do dia da minha conversão. Esse é um exercício que eu gosto de fazer. Em alguns momentos, nós ficamos
reflexivas sobre algumas coisas, sobre algumas situações, e nesses momentos de reflexões nós precisamos voltar os nossos olhos para a nossa conversão. Lá para aquele dia que nós nos rendemos, nos entregamos para Jesus. E eu sempre gosto de trazer à memória o dia da minha conversão. E você vai entender o porquê. Eu não vou lembrar a data. Eu sou péssima com data. Eu lembro que era numa quinta-feira. E eu lembro tudo o que aconteceu naquela quinta-feira. Eu lembro tudo o que estava acontecendo naquela semana. Era uma semana de derrota, de caos. Era uma semana de humilhação. Naquele dia em específico foi um dia de tanta humilhação, que, sinceramente, eu não sabia o que poderia ser do meu dia seguinte, porque naquele dia foi um dia de nãos, foi um dia de humilhação, de descaso, de afronta, de tristeza. Só que naquele dia eu vi a porta da igreja aberta e entrei. Entrei dentro da igreja sem saber no que ia dar. Só que mal sabia eu que Jesus já estava me esperando. Jesus está nos esperando, minhas irmãs. Jesus é tão poderoso, Jesus é tão maravilhoso. E eu lembro que o culto acontecendo, tudo acontecendo. Eu não lembro a pregação, eu não lembro o louvor, eu não lembro de nada. Mas eu me lembro que na hora do apelo, o pastor que pregava naquela noite perguntou: tem alguém aqui que quer entregar sua vida para Jesus? E irmãs, diante de Deus, quando eu vi, a minha mão direita estava levantada. Até hoje eu me pergunto como que eu levantei aquela mão, porque eu não me lembro de ter levantado a minha mão de livre e espontânea vontade, mas quando eu olhei para a minha mão já estava levantada. Nisso eu fui lá na frente, fizeram uma oração por mim, e naquele dia, naquela noite, eu recebi o verdadeiro amor de um pai. Naquele dia, naquela noite, eu senti pela primeira vez na minha vida o que era o amor de um pai. Eu não fui criada pelo meu pai biológico, mas naquele dia na igreja, quando eu me rendi a Cristo, eu senti imediatamente o amor do Pai no meu coração, na minha mente, na minha vida. Era como, irmãs, se eu estivesse flutuando. Era como se eu estivesse andando sobre nuvens. De tão maravilhoso que foi, de tão poderoso que foi. E eu fui preenchida de uma alegria, de uma fé, de uma convicção, que eu cheguei em casa e eu falei para minha avó na época: vó, eu aceitei Jesus. E era uma família de ímpio, uma família de incrédulo, uma família de pessoas avoadas. E ela não entendia nada. Mas ela olhava para mim e esperava a minha desistência. Infelizmente eu passei por isso, irmãs, porque não pense que dentro de casa vai ser o lugar número 1 de apoios. Nem sempre. E nós vamos precisar ter maturidade para enfrentar e conviver e permanecer. Eu não tive apoio dentro da minha casa. Eu não tive pessoas para me levar para a igreja. Eu fui com as minhas próprias pernas. Eu não tive ninguém para me convidar para culto. Eu fui com as minhas próprias pernas. E depois que eu me rendi a Cristo, ninguém me chamava para ir. Eu precisei me manter, mesmo sem entender, mesmo sem saber, mas eu precisei perseverar. E naquela noite eu fui preenchida de todo o amor de um pai. Eu senti o amor de um pai, o cuidado de um pai, o perdão de um pai, o zelo de um pai, o chamado de um pai. Então, quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, de fato, a nossa vida é transformada. O nosso caráter é transformado. A nossa vida é transformada.
Quando nós nos encontramos com Jesus, a nossa mentalidade é transformada. O Espírito Santo, ele entra dentro de nós, ele se manifesta e vai nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo. E aí o Espírito Santo, quando entra em nós, ele vai ministrando no nosso coração a roupa que está errada, o palavreado que está errado, a atitude que está errada. Ninguém precisou falar para mim, Karina, deixe de usar o short curto. Não, o Espírito Santo me convenceu. Karina, não pode mais ouvir música do mundo. Não foi ninguém que me falou, foi o Espírito Santo que me convenceu. Karina, agora você tem que guardar o teu corpo. Você tem que ter santidade. Você tem que se manter. Você tem que ler Bíblia. Você tem que orar. Não foi ninguém que me falou, irmã. Foi o Espírito Santo. Porque quando ele entra, nos enche de fé, de convicção, vai nos moldando, vai trabalhando na nossa vida, nós somos completamente transformadas. Quem se encontra verdadeiramente com Cristo vive uma transformação. De dentro para fora. De caráter, de mente, de atitude. Não fala como falava antes, não age como agia antes. O temperamento é transformado porque o Espírito Santo tem poder para agir no nosso temperamento. O Espírito Santo tem poder para mudar o nosso comportamento quando nós reconhecemos e pedimos a ajuda dele. Então, minha irmã, quando Jesus entra, Jesus faz. Quando Jesus entra, ele transforma. E Jesus transformou a vida dessa mulher adúltera. Ela foi pega em um ato de vergonha, de humilhação. Você imagina ser pega em flagrante, em algo terrível. Uma vergonha que gera uma marca para a vida inteira. Mas quando Jesus entra, quando Jesus transforma, a marca da vergonha se transforma em marca do testemunho de transformação. E essa mulher foi transformada. Essa mulher foi vista por Jesus. Essa mulher foi perdoada por Jesus. Essa mulher foi restaurada por Jesus em meio à vergonha pública. Jesus Cristo agiu poderosamente na vida dessa mulher. Nós não vamos ver depois mencionar, mas com base em todas as transformações da palavra, de pessoas que se encontraram com Cristo e foram transformadas, nós temos uma ideia que essa mulher foi transformada pelo poder de Jesus, porque ela teve um encontro com Ele. Ela não teve um encontro com qualquer um, ela teve um encontro com Jesus. E quando Ele chega, tudo muda. Nada fica do mesmo jeito. Nada, nenhuma situação fica do mesmo jeito quando Jesus entra e começa a trabalhar, começa a operar. Quando Jesus chega na nossa vida, Ele transforma cada parte da nossa vida, cada parte do nosso coração. Quando Ele chega, há transformação. Jesus não aprova o pecado, mas oferece o perdão e nos chama, nos convida ao arrependimento. Jesus é muito sincero conosco. Jesus não aprova pecado, Jesus não acaricia pecado, Jesus odeia o pecado, detesta o pecado, mas Ele ama o pecador, Ele ama a pessoa é amada por Ele. O ato não, o pecado não, mas a pessoa é amada por Jesus. Jesus não aprova o pecado, Ele nunca vai aprovar o pecado. Mas Ele nos chama a nos arrepender dos nossos pecados. Ele nos convida a nos arrepender dos nossos pecados. E Ele se dispõe a nos perdoar de cada pecado. Quando nós nos arrependemos de uma palavra, de uma atitude, de uma ação, de um comportamento, de um pecado, quando nós nos arrependemos, Ele nos perdoa. Tem perdão de Deus, tem perdão de Jesus para o nosso coração. Jesus perdoou essa mulher.
do ato, do pecado. Ele restaurou essa mulher. De condenada a perdoada, de condenada a redimida, de condenada a filha, de condenada a nova criatura, de condenada e humilhada a serva, filha do Deus Altíssimo, de condenada, humilhada, envergonhada, uma discípula, uma seguidora, uma mulher de testemunho. Jesus é a graça que se revela, minhas irmãs, ele se revela em nossas vidas. E aqui em João 8, o centro de João 8 não é a mulher, não é o fariseu, não são os mestres da lei, mas é Jesus Cristo, oferecendo graça, oferecendo perdão, remissão. Ele é o centro aqui da história. Muitos queriam julgar a mulher, muitos queriam condenar a mulher, apedrejar a mulher, armar ciladas, usá-la como isca. Só que Jesus ali quis restaurar, ali ele quis perdoar, ali ele quis libertar. E ele fez. Ele libertou. Ele transformou. Ele perdoou a mulher. Jesus não nega a lei, mas cumpre. Ele cumpriu a lei com misericórdia. Ele não negou a lei, mas ele cumpriu com misericórdia. Jesus não ignorou o pecado da mulher, mas ele lidou com o pecado sem destruir a mulher. Ele ensinou, ele nos ensina isso diariamente, que o pecado não é tolerado, aprovado por ele, mas ele lida com aquela situação sem destruir o coração da pessoa, sem destruir a moral da pessoa. Jesus compreende, ele não tolera, mas ele nos dá chance, nos chama ao arrependimento, nos chama a viver uma vida que lhe agrada. Ele é o nosso justo juiz, o nosso Salvador. A presença de Jesus, minhas irmãs, a presença de Jesus em nós, na nossa vida, ela vai expor o nosso pecado. A presença de Jesus vai expor o nosso coração. A presença de Jesus, a luz, ela vai expor o que está nas trevas. Cada pecado, cada ação, cada situação. Só que Jesus, quando expõe o pecado, Jesus, quando essa luz de Cristo entra nas nossas trevas, é uma oportunidade de cura, é uma oportunidade de restauração. O diabo te chama pelo teu pecado, mas Jesus te chama pelo teu nome, porque ele quer te restaurar, ele quer te libertar, ele quer te transformar. O diabo, ele vai sempre te chamar pelo teu pecado. O diabo vai te chamar de tudo quanto for coisa referente ao teu pecado. Mas Jesus vai te chamar pelo teu nome, te dando oportunidade de arrependimento e nova vida. Jesus nos livra de toda a condenação. Ele nos perdoa. Ele age na nossa vida. O pecado, minhas irmãs, não pode ser negado. Nós não podemos negar os nossos pecados. Nós não podemos fechar os olhos sobre os nossos pecados. Mas nós precisamos confessar os nossos pecados. Sabe por que muitas mulheres hoje não rompem na vida espiritual? Porque não confessa pecado. Fecha os olhos para o pecado. Acha que é tudo bonito, que é tudo normal. E quando você não lida com o teu pecado, quando você não confessa o teu pecado, quando você não enxerga o teu pecado, você se torna uma presa para o inimigo. Você se torna uma presa para o diabo. Brincar com a tua vida, brincar com a tua família. Hoje não se prega sobre o pecado, não ensina sobre o pecado. Não fala muito sobre o pecado porque é um tipo de palavra que não dá hype. Só que não adianta você
receber palavras de vitória, palavras proféticas, palavras de bênção. Se você não receber a palavra sobre o pecado, para você não avaliar o seu coração, a sua mente, para você enxergar que precisa se arrepender, minha irmã, nós precisamos ter maturidade espiritual para lidar com o pecado, porque nós pecamos, nós erramos, nós falhamos, nós nos condenamos, nós nos sujeitamos a níveis de uma escravidão que nós já fomos libertas. Só que precisamos ter maturidade para lidar com os pecados que cometemos, assumir, confessar para Cristo, confessar para Jesus. É necessário confessar pecado, reconhecer pecado, para ser salva, para ir para o céu, para viver com Jesus. O pecado nos afasta de Deus, o pecado nos separa de Deus. O pecado nos enfraquece, o pecado nos adoece. É por isso que precisamos confessá-los. E quando nós confessamos, por menor que seja, por mínimo que seja, há perdão, há remissão. Jesus tem perdão para o nosso coração. Jesus tem perdão para a nossa mente. Jesus tem perdão para o nosso coração. Jesus não apenas nos livra da condenação, Ele nos dá um novo começo. O perdão de Deus não é um fim, irmã, mas é um novo começo. O perdão é uma chance de um novo começo em Deus. Jesus tem perdão para o nosso coração. Cristo, Ele não apenas removeu a culpa, mas restaurou a dignidade daquela mulher. O perdão verdadeiro transforma. Ele não apenas alivia a dor, mas Ele transforma. Essa mulher era tida como uma mulher adúltera, conhecida nas praças, conhecida ali a público como uma mulher adúltera, chamada pelo pecado dela, acusada, humilhada. Só que Jesus restaurou a dignidade daquela mulher. Restaurou a identidade daquela mulher. E ela não mais foi chamada do pecado dela. Jesus operou poderosamente naquela vida. O perdão de Deus, minha irmã, Ele nos cura da vergonha. Quando nós sentimos esse perdão do Senhor na nossa vida, esse perdão do Senhor no nosso coração, nós recebemos cura. Nos cura de toda vergonha, nos cura de todo sentimento de vergonha. O perdão de Deus não é permissão para continuar no erro, entenda. O perdão de Deus não é permissão para continuar no erro, mas força para mudar. Quando Jesus te perdoa, quando Jesus nos perdoa, Ele está depositando, Ele está derramando poder para mudarmos. Mudarmos a rota, mudarmos a mentalidade, mudarmos o comportamento. O perdão não é permissão para continuar pecando, para continuar caindo, para continuar falhando, mas o perdão é força para mudar. Quando Ele te perdoa, Ele está te dando força para você mudar. Quem foi perdoado também aprende a perdoar os outros. Quando nós sentimos o perdão do Senhor na nossa vida, quando nós sentimos o perdão de Jesus no nosso coração, nós valorizamos o perdão, conseguimos liberar perdão, conseguimos falar do perdão, porque só perdoa quem foi perdoado. E sabe, irmãs, talvez hoje eu fale aqui com mulheres que estão passando por uma situação um pouco semelhante. Estão passando por alguma condenação. Igual essa mulher adúltera, mas aqui o pecado dela era terrível. Mas ela estava sendo condenada, ela estava sendo exposta à vergonha. E de repente tem alguém aqui que está aqui agora ou que vai assistir depois, que está carregando uma condenação no coração, que está carregando uma vergonha, que está carregando uma humilhação. Foi surpreendida em uma humilhação e uma vergonha.
está caminhando, carregando mochilas e bagagens pesadas. E essa palavra é para você que está cansada, sobrecarregada, se sentindo condenada, acusada, envergonhada, humilhada, passando pela dor da culpa, passando pela dor da vergonha, passando pela dor do erro, a dor do pecado. Talvez tenha alguém aqui, alguma mulher, que está passando pela condenação, pelos próprios erros do passado. Às vezes tem alguém aqui que está enfrentando a condenação por erros do passado. E aí, está carregando as bagagens pesadas. Um relacionamento que deu errado, uma escolha impulsiva que deu muito errado, condenação do passado. Uma fase onde se afastou de Deus, se afastou da presença, se afastou da igreja, se afastou da mesa da comunhão, não ceia mais, não está mais dentro da igreja, não quer mais partilhar ali da comunhão, acha que a igreja está toda errada, porque se feriu, se chateou, se magoou. E aí você está carregando essa condenação pelos erros do passado. E aí você está caminhando aí com um sentimento de derrota, de desgraça, de caos. Às vezes você está com esse sentimento de condenação, porque lá no passado você cometeu um aborto, secretamente, e você se condena. E o diabo te condena. E o diabo joga o teu pecado na tua cara todo dia, toda hora, todo momento. E aí, de repente, você está passando por uma condenação de uma traição. Você traiu. Você feriu alguém. Você mentiu para alguém. Você roubou alguém. Você machucou alguém com as suas ações. E aí, tem carregado a dor da condenação. O peso da condenação. De repente, você tem sentido o peso da vergonha. E essa condenação bate na tua porta todo dia. Talvez esteja marcada por isso. Marcada por uma dor. Marcada por um trauma. Marcada por um vício. E está se condenando. Está sendo humilhada por isso. Pensando que Deus não pode mais te usar, pensando que Deus não pode mais operar na sua vida, pensando que você não tem mais condições de entrar dentro da igreja, pensando que você não tem mais condições de orar, que você não tem mais condições de buscar pela presença do Senhor. E aí você entra no ciclo de condenação, de culpa, de caos, de desgraça. Irmã, Jesus não ignora o que você fez, Jesus não ignora o que eu fiz. Mas Ele nos liberta do peso de sermos definidas por isso. Ele nos liberta do peso de toda a condenação, de todo o erro, de toda a marca do passado. Ele nos liberta do peso disso. De repente, o seu problema não é condenação com os erros do passado, mas talvez seja condenação pelas pessoas. Tem enfrentado julgamentos, rótulos, condenação pela aparência, condenação pelo status, condenação porque teve que divorciar, condenação porque ficou viúva, condenação porque o namorado foi embora, condenação porque não pode ter filhos, condenação porque continua solteira por alguma razão pessoal. Talvez você tenha carregado essa condenação, o julgamento, o rótulo. Às vezes os teus acusadores ficam insistindo nos seus erros, em jogar os teus erros na tua cara. E você tem passado, tem enfrentado, tem vivido esse pesadelo das vozes dos acusadores ficarem na mente, ficarem te assombrando.
as vozes satânicas que insistem em ficar na mente, insistem em ficar no coração. O peso dessa condenação do julgamento, o peso dessa condenação do rótulo, o peso disso. Jesus pode silenciar essas vozes, minha irmã. Jesus pode silenciar as vozes da sua mente, do seu coração e curar o teu coração, restaurar o teu coração. O que não pode mais é você continuar com peso de culpa, condenação, porque Jesus tem perdão. Jesus tem uma vida nova. Jesus tem um caminho novo. E talvez você esteja também em um outro tipo de condenação. A condenação da própria mente. A autoculpa, sabe? Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós nos condenamos? Quantas vezes nós mesmas nos culpamos de alguma coisa? E aí carrega uma culpa, mesmo sabendo do perdão, mesmo sabendo que foi perdoada, mas aquela culpa continua, aquele sentimento continua, aquela dúvida continua. E aí não acredita que vai ser feliz novamente, não acredita que merece ser feliz, não acredita que você é digna. A autoculpa. E aí você até tá firme com Jesus, tá na igreja, tá na Bíblia, tá na oração, mas lá no fundo aquela autoculpa, aquela condenação no coração. Será que vai? Será que não vai? Será que eu vou ser feliz? Será que eu mereço ser feliz? Será que eu vou ter uma vida feliz? Será que eu sou digna? Será que eu vou ser digna? Será que Deus vai me usar? Será que eu serei quem eu era antes, usada na presença de Deus? Será que eu vou conseguir? E aí fica se autoculpando. Condenação. Uma prisão interna. Só que Jesus tem libertação, minha irmã. Jesus tem libertação. Talvez a condenação que você carrega seja a condenação por comparações. E aí você fica se comparando com as pessoas. Você se compara com as mulheres do Instagram, você se compara com as mulheres das redes sociais, você se compara ali com o status das mulheres, você se compara, você quer estar no mesmo padrão, mas você não olha para a trajetória daquela pessoa, para a vida daquela pessoa, e você vai se machucando, se comparando, sabe? Aí não se acha bonita o suficiente, porque na internet o padrão de beleza é ter sei lá quantos quilos de procedimento no rosto, na boca. E aí você não se acha bonita porque você está se comparando com uma pessoa que já arrancou todos os traços da cara. Já removeu todos os traços do pai, da mãe, da família. E aí você está se comparando com uma pessoa que não tem nada a ver. E aí você está se sentindo feia, porque você está se comparando com uma mulher que já está toda deformada. E está se sentindo maravilhosa. Mas não tem mais nada de original. Para com isso, minha irmã. Em nome de Jesus, para de se comparar com outras mulheres. Você é imagem e semelhança do Senhor. Para de se comparar. Para de ficar se machucando. Para de ficar com esse pensamento pobre sobre você mesma. Você precisa ser resolvida com quem você é em Cristo. Sabendo que você foi criada numa forma única e exclusiva. E aí você fica se comparando, fica se condenando e acha que não é espiritual o suficiente, não é espiritual o bastante, porque a fulana de tal faz isso, a Beltrana faz aquilo, olha, a fulana ela se movimenta assim, ela é mais intensa, ela fala mais alto, ela é mais centrada, eu não sou o bastante, ela ora muito, eu não sou o bastante. Aí você está se condenando, você está se culpando, você está se comparando, atraindo peso para sua vida. E aí você não se sente uma boa mãe, aí é outra condenação. Não se sente uma boa mãe, não pode botar o filho de castigo porque acha que vai ser a vilã.
E não vai te amar mais, não vai te respeitar mais. E aí você fica se comparando com outras mulheres, com outras mães, que deixa a criança arrasar o mundo. E você se culpa por disciplinar o teu filho. Você se culpa por ensiná-lo a ser gente. Para com isso, irmã. Para de se comparar. Para de ficar se medindo com a régua dos outros. E aí você não se sente forte, suficiente, não se sente plena, não se sente completa. Porque está se comparando com pessoas por aí que você não sabe de nada sobre a vida dessa pessoa. Você não sabe o secreto dessa pessoa. Você não sabe a vida dessa pessoa. Você não sabe nada a respeito do indivíduo que você se compara. E você fica carregando uma condenação, uma dor, uma comparação, um problema, arrastando um problema desnecessário. Jesus não nos mede com a régua de ninguém. Jesus não olha para o padrão. Jesus não está olhando para os padrões. Sabe para que Jesus olha? Ele olha para o propósito. Jesus te olha com propósito. Jesus te olha com o propósito que Ele desenhou, que Ele tem para sua vida. Ele não te olha, minha irmã, com padrão, não. Ele te olha com propósito mesmo. Então para de carregar essa condenação de culpa, de comparação. Esses fardos tão pesados, tão difíceis de carregar. Essas humilhações diárias, essa culpa interna. Para com isso, minha irmã. Talvez você se sinta em condenação pelos pecados atuais. E aí, você pensa que não tem mais jeito por causa dos pecados atuais. Errou, caiu, falhou, se precipitou, negou Jesus nas ações. Só que hoje Jesus fala para nós aqui: vá e não peques mais. Vá, minha filha, em nome de Jesus, e não peques mais, não erre mais, não caia mais, não se permita voltar para a condição que estava. Vá e não peques mais. O perdão não é permissão para você voltar a pecar e errar. O perdão é poder para mudar. Lembre-se disso. Vá e não peques mais. Jesus tem o perdão para o nosso coração. Mas após o perdão, ele tem a direção. Não faça de novo. Não caia de novo. Não se dê de novo aquela vergonha, aquela desonra. Vá e não peques mais. Tem perdão, mas se levante, prossiga. Se mantenha na direção, se mantenha no caminho. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Nós precisamos confessar, minhas irmãs, as nossas culpas, os nossos pecados. E sair de toda a condenação espiritual. Existem situações onde o inferno se aproveita de pecados não confessados para acusar, para pesar, para colocar enfermidades emocionais. E essa é mais uma condenação que pode ser que alguém esteja passando. Essa condenação por feridas emocionais. Se condena o tempo inteiro por causa da ansiedade, por causa da depressão, por causa do medo. Se condena porque foi humilhada, se condena porque foi abusada, se condena porque foi rejeitada, se condena porque passou coisas terríveis, se sente suja por alguma coisa que aconteceu, se sente indigna. Minha irmã, saiba que a presença de Jesus tem cura para a tua vida. A presença de Jesus tem cura para a tua alma. A presença de Jesus cura até a culpa que não é sua, que não é minha. Jesus restaura a pureza da nossa alma.
Eu não sei em qual condenação você está. Eu não sei se você está nessa condenação das feridas emocionais, se condenando pelo que sente, se condenando pelo que passa. Porque as pessoas não te compreendem, as pessoas não te ouvem, e quando ouvem, te criticam, e aí você fica se condenando porque está sentindo o que está sentindo. Eu não sei se a sua condenação é pelos pecados atuais, porque caiu, porque falhou, porque errou, porque deixou de orar, porque deixou de ler a Bíblia, porque não consegue mais jejuar como gostaria. Eu não sei em qual condenação você está. Se você está na condenação da comparação, está se comparando com A, B, C, D. Está se comparando na criação dos filhos, está se comparando na área profissional, está se comparando com fulano de tal. Eu não sei em qual condenação você está. Eu não sei se você está se condenando por coisas da sua própria mente. Eu não sei se você está se condenando porque pessoas estão te rotulando. Eu não sei qual condenação você está. Se são os erros do seu passado que estão te assombrando, que estão te perturbando. Eu não sei a situação da sua alma, da sua vida, mas eu sei que Jesus tem perdão, eu sei que Jesus tem graça, eu sei que Jesus pode curar, eu sei que Jesus pode libertar, eu sei que Jesus pode transformar todas as coisas como Ele transformou a vida dessa mulher. Ela foi pega em adultério, exposta à vergonha, exposta à humilhação, mas a graça alcançou essa mulher. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ela foi perdoada, mas havia uma condição para esse perdão. E a condição é: vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Essa é a direção do Senhor para a nossa vida. Essa é a direção do Senhor para o nosso coração. A graça nos alcançou, Jesus nos alcançou, há perdão, há transformação, há vida nova, há tempo novo. Irmã, Jesus tem algo novo para a tua vida. Jesus tem um tempo novo para a tua história. Mas você precisa abandonar todas essas condenações que eu falei aqui. Se você se identificou com alguma, se o inimigo tem te acusado, se o inimigo tem te envergonhado aí no seu coração, na sua mente, se o inimigo tem lançado setas sobre a sua vida, sobre coisas, sobre situações que não foram resolvidas, se ele tem ganhado território na sua casa, na sua mente, existe perdão de Deus, mas é necessário confessar o pecado, confessar a culpa, confessar o erro, chegar diante de Jesus e falar: Jesus, eu errei aqui, eu falhei aqui, Jesus, eu pequei, eu caí, Senhor, eu caí nesse pecado aqui, eu tô com vergonha, Jesus, eu tô com vergonha de te contar, mas eu caí, Jesus, eu errei, Jesus, eu vacilei, Jesus, eu falei mal, Jesus, eu agi mal, Jesus, eu fiz o que não era certo. Ah, Jesus, me perdoa. Restaura a minha vida, restaura a minha alma, restaura o meu coração. Jesus, perdoa-me. Sabe, irmãs, às vezes não é ansiedade, sabe? Às vezes não é nem depressão. Às vezes é condenação. O diabo está acusando, está pesando, está infernizando. Só que é necessário, minha irmã, reconhecer o erro, reconhecer o pecado. Eu ensino isso às mulheres que caminham comigo. Temos que reconhecer os nossos erros, temos que reconhecer os nossos pecados, temos que reconhecer onde nós caímos, onde nós falhamos. Isso não é fraqueza, isso não é vergonha, isso não é humilhação, isso é maturidade espiritual de assumir a responsabilidade da situação. Eu falhei, eu errei, eu pequei, estou tantos dias sem orar, estou tantos dias sem ler a Bíblia, estou há tantos dias sem jejuar, meu coração, Jesus, está endurecido, meu coração, meu Deus, está
Tá difícil, eu não consigo perdoar, eu falei mal da pessoa. Ah, Jesus, eu violei a pessoa. Jesus, eu não consigo perdoar aquela pessoa. Ela me maltratou, ela me feriu, ela me magoou, ela me condenou, ela me xingou, me traiu, me roubou. Mas Jesus, eu quero colocar essa situação nos teus pés. Irmãs, confissão gera transformação, sabe? Transformação. Quando nós confessamos, Ele é fiel para nos perdoar, basta confessar. Às vezes não é nenhuma enfermidade, sabe? Física. É pecado que não foi confessado. E tem que confessar. Tem que confessar. Tem que confessar. Tem que confessar que tem sido vítima. Ah, Jesus, eu tenho sido vítima. Eu até estou gostando de ser vítima, Jesus, porque, sabe, eu não tenho que me explicar muito, eu não tenho que me justificar muito. Confessar. Confessar que foge de resolver o problema, porque tem medo de resolver o problema. Confessar que tem fugido, sim, por medo. Confesse, porque Jesus, Ele quer te perdoar. Jesus, Ele quer restaurar o teu coração, restaurar a tua mente. Jesus, Ele quer fazer tudo novo na sua vida. Jesus restaurou a vida daquela mulher que estava sendo exposta à vergonha. Talvez você está sendo exposta à vergonha e à humilhação, e não por pessoas, ou talvez por pessoas, mas às vezes o próprio inimigo tem tentado expor você em situações de humilhações, acusações, condenações, derrotas, desgraças, passados mal resolvidos. Confesse. Confesse e alcance a misericórdia e a graça e o perdão de Jesus. Ele tem perdão. Jesus tem perdão. Só que Ele continua nos dizendo o seguinte: vá e não peques mais. Eu não te condeno. Eu não vou te condenar. Mas você precisa ir e não fazer de novo. Vá e não peques mais. E tem algum momento aqui da palavra, em outro capítulo, em outro texto, que eu não estou me recordando agora, que Jesus vai dar uma orientação para alguém e vai falar para a pessoa ir, não pecar de novo, para que algo pior não aconteça. Depois que nós alcançamos o perdão, irmã, precisamos vigiar e não brincar de cair e levantar, não. Não é brincar com a face de Jesus, não. Ah, eu vou pecar porque Ele me perdoa. Não, irmã, não faça isso. Não faça isso. Quando Jesus nos perdoa, Ele está injetando em nós poder para mudar, poder para não fazer de novo. Ele nos ajuda. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Eu não sei a tua fraqueza, eu não sei no que você caiu, eu não sei em qual pensamento você está caindo, eu não sei em qual condenação você está caindo. Se você está, diferentemente dessa mulher que estava sendo condenada e acusada pelos homens, você pode estar sendo condenada por você mesma, pela sua própria mente, por um posicionamento, por um erro seu, por um deslize seu, por uma ação sua. Só que Jesus Cristo tem perdão para a sua vida. Perdão e restauração. Perdão e vida nova. Perdão e um futuro. Há um futuro. Há um futuro para a sua vida. Há um futuro para a sua casa. Há um futuro, minha irmã. Você tem que acreditar na palavra do Senhor, que existe futuro. Que existe algo novo, que existe esperança, que existe salvação. Há um futuro para a sua vida. Há um futuro para a sua jornada, sabe? Nada vai ficar como antes. Mas é só confessar e abandonar. Confessa o pecado e abandona o pecado. Confesse o erro e abandone o erro. Mude a mentalidade, mude o pensamento. Confesse e largue. Confesse e deixe esse pecado para trás. Se é alguém que te faz pecar,
Confesse e deixa, em nome de Jesus, porque a presença de Deus vale mais. A presença do Senhor vale mais do que vínculos, vale mais do que laços. A presença do Senhor vale mais. E Jesus tem uma aliança, não tem um laço para a nossa vida. Jesus tem aliança, Ele é Deus de aliança, não é Deus de laços. É aliança. Laço é para amarrar, laço é para aprisionar, aliança não. Aliança é algo eterno. Olha o que Deus tem aqui para nós. Em Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Deus tem pensamentos de paz. Deus tem um futuro, esperança. Tem tudo novo para a nossa vida. E ainda nos garante que quando nós orarmos, nós seremos ouvidas por Ele. Então, nessa noite, confesse suas culpas, seus erros, seus pecados com a máxima de transparência. Não tenha vergonha de Deus. Não tenha vergonha. Irmãs, o diabo é tão sujo, tão nojento, tão desgraçado, que ele tenta ainda nos fazer ter vergonha de Deus. Ele consegue lançar umas setas na nossa vida e na nossa mente que nos faz ter vergonha de Deus, que nos faz ter vergonha de orar, que nos faz ter vergonha de confessar os nossos pecados, como se Deus não soubesse, né? Ele sabe. Mas Ele está esperando nós irmos até Ele e confessarmos. Igual quando uma criança faz arte e o pai pergunta. E ela, em lágrimas, fala a verdade. Jesus tem perdão para a nossa vida. Jesus tem perdão para o nosso coração. Não deixa mais o inimigo, minha irmã, ficar te acusando. Se arrependa. Se arrependa de verdade. E siga a orientação de Jesus. Vá e não peques mais. Eu não condeno você. Mas você precisa caminhar e não cair mais nesse erro. Não cair mais nesse laço. Não cair mais nessa armadilha. Não cair mais nesse pecado. Jesus quer abençoar a tua vida. Jesus quer abençoar, minha irmã, o teu ministério, o teu chamado. Só que você precisa perseverar. Perseverar na oração. Perseverar na comunhão. Perseverar no amor dele por sua vida. Há perdão do Senhor aqui para os nossos corações. E Ele nos livra, Ele nos perdoa de todo o erro, de todo o pecado, de toda falha, de toda culpa. Ele nos perdoa, mas nós precisamos nos arrepender, nós precisamos confessar ao Senhor, crendo e recebendo o perdão dele para a nossa vida. É um novo tempo, minha irmã, é uma nova história, é uma nova estação. Pegue essa palavra em nome de Jesus e seja livre de toda condenação. Seja livre de toda condenação na sua mente. Seja livre de toda condenação no seu coração. Seja livre de toda culpa. Seja livre de toda marca, de toda dor, de toda humilhação. Confesse e abandone esse pecado em nome de Jesus. E alcance a misericórdia, a graça e viva o tempo novo de Deus para a sua vida. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a jornada de vocês em nome de Jesus. Vamos orar e vamos finalizar a nossa live. É isso aí, Dailane. Confessar e deixar. Vamos orar, minhas irmãs. Alguém perguntou a minha idade. Eu acho que alguém perguntou a minha idade aqui, gente.
Vamos orar, minhas irmãs. Depois da oração eu respondo qual é a minha idade. Deixa suspense. Vamos orar e esse é o momento de confessarmos e deixarmos em nome de Jesus essas malas pesadas, esses bagulhos que a gente vai carregando ao longo da vida, essas marcas, essas dores, essas coisas ruins, as condenações, as culpas, as marcas, os medos, os traumas, os vícios. São tantas coisas. É vício, é mania, é mau costume. Que possamos abandonar em nome de Jesus tudo aquilo que nos prende. Que possamos abandonar em nome de Jesus todo pecado. O pecado pode ser até prazeroso no momento, mas ele leva para tão longe de Deus, para tão longe de Jesus que nem vale a pena. Queira viver os propósitos de Deus, os sonhos de Deus, os planos de Deus. E você estará segura. A vontade dele é boa, perfeita, agradável para a sua vida e para a sua história. Então, em nome de Jesus, se esvazie hoje dessa condenação, se esvazie hoje dessa culpa, se esvazie hoje desse medo, desse trauma, se esvazie hoje dessa condenação, dessa comparação, se esvazie hoje dessa humilhação, se esvazie hoje desses pensamentos de mal, de morte, de perturbação, se esvazie em nome de Jesus. Vamos deixar no altar todo pecado. Vamos deixar no altar toda angústia. Vamos deixar no altar todo medo. Vamos deixar no altar todo mal que tem tentado nos assolar. Vamos deixar no altar. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos entregar a nossa vida em Tuas mãos nesse momento. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus, declarar, Deus, que o Senhor, Deus, tem pleno controle sobre a nossa mente. O Senhor tem pleno controle sobre o nosso coração. E nós queremos, meu Deus, nessa noite, nesse momento aqui, Senhor, de palavra, nós queremos confessar, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor. Nós queremos colocar diante de Ti, meu Deus, todas as condenações que tem, Deus, cirandado a nossa mente, cirandado o nosso coração. Nós queremos colocar no Teu altar, Senhor, o peso da culpa. Queremos colocar as marcas, Deus, as dores. Queremos colocar, Senhor, as humilhações em Teu altar, Pai. E clamamos a Ti pelo Teu perdão, clamamos a Ti pela Tua misericórdia, Deus. O Senhor nos mostra, Senhor, que há perdão, que há vida nova, que há um novo começo, Deus. Não importa o nível do pecado, mas se há arrependimento, o Senhor nos perdoa. Porque o Senhor é Deus perdoador. E nós queremos, em nome de Jesus, Te confessar os nossos pecados, as nossas culpas, as nossas falhas, os nossos pensamentos, as nossas motivações erradas. Nós queremos colocar diante do Teu altar, Senhor, os esquemas da nossa mente, os esquemas, os jeitinhos do nosso coração. Queremos Te pedir perdão, Senhor, pelas vezes que nós desconfiamos do Senhor, desconfiamos da ação do Senhor, desconfiamos da mão do Senhor, desconfiamos do livramento, desconfiamos da vida nova, desconfiamos, ó Deus, do perdão. Deus, em nome de Jesus, nos perdoa, Senhor, nos perdoa de todo pecado, de toda sujeira, nos limpa, nos lava. Senhor, em nome de Jesus, lava mentes aqui, lava corações aqui. Lava, Senhor, lava nas Tuas águas purificadoras, Deus, os corações, as mentes, lava os corações nessa noite, onde tem um peso de condenação, que em nome de Jesus, Deus, chegue o Teu perdão, Senhor, a vida nova, o tempo novo, em nome de Jesus, onde há tristeza, haja alegria do Espírito Santo, que a salvação chegue na mente, que a salvação chegue no coração de todas essas pessoas que estão ouvindo, em nome de Jesus, Pai, que haja o perdão do Senhor sobre todo o pecado, Deus, o perdão, Senhor, o perdão na mente, no coração, Deus, perdão, Deus, das ações, dos atos, das situações que o Senhor sabe, que o Senhor compreende, o Senhor contempla. Senhor, dê força para o Teu povo, Deus, se manter no Teu caminho, se manter na Tua presença. Deus, dá força para as Tuas filhas Te honrarem, Te servirem, serem cheios do Espírito Santo. Deus, dê força para essas mulheres dizer não para o pecado, dizer não para a carne. Dê forças, Deus, em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos pensar, Deus, em tudo que é bom, tudo que é puro, Deus, tudo que é de boa fama.
Que possamos pensar nas coisas que são do alto, Deus, e não das coisas dessa terra. Em nome de Jesus, Deus. Tira do nosso coração todo o peso, toda a marca, toda a culpa, toda a condenação, toda a desgraça, todo o pecado. Tira, Deus. Quebra a cadeia, quebra a corrente. Quebra grilhões nesse momento, em nome de Jesus. Deus, liberta essa alma, liberta essa mente, liberta esse coração. Que não haja mais o peso da culpa, o peso do pecado, a condenação do passado, a condenação do vício, a condenação do aborto, a condenação, a Deus, do divórcio, a condenação da separação, a condenação da traição. Deus, se houver aqui um coração arrependido, perdoa, Senhor, perdoa. Se há aqui um coração arrependido, Deus, perdoa em nome de Jesus. Mas em nome de Jesus, vai e não peques mais, vai e não faça de novo, vai e não caia de novo, vai e não minta de novo, vai e não traia de novo, vai e não faça de novo, não caia de novo, não caia na cilada, não caia na armadilha, vai em nome de Jesus e não minta de novo, vai e não pense mais nisso, não faça mais isso, vá e seja transformada pelo Espírito Santo. Eu oro por transformação de mente e de caráter. Eu oro por transformação de conduta. Eu oro a Deus por transformação na fala. Muda falas aqui. Muda mentalidades aqui, Deus, em nome de Jesus. Muda as formas de pensar, a estrutura de pensamento. Deus, a estrutura de pensamento que foi formada desde a infância. Entra nessa estrutura, Deus, e arranca pela raiz toda treva, todo laço, toda raiz maligna. Arranca pela raiz, meu Deus, toda raiz de rejeição, meu Deus. Arranca pela raiz toda amargura. Arranca pela raiz o medo. Arranca pela raiz a ansiedade desconhecida. Arranca pela raiz, Deus, as dores emocionais. Arranca pela raiz os traumas, os vícios. Arranca pela raiz os maus hábitos, os maus costumes. Arranca pela raiz cada vício. Vício de linguagem, vício de pensamento, vitimismo, ciclo de derrota, ciclo de desgraça. Quebra em nome de Jesus, meu Pai. Que haja luz nas tuas raízes, que haja luz na tua mente, que haja luz no teu coração, que haja luz em toda a estrutura do teu corpo, que haja luz, que haja perdão de pecados, que haja um tempo novo, uma vida nova, que em nome de Jesus possamos viver, Deus, a vida abundante que o Senhor nos prometeu. Pai, em nome de Jesus, nos capacita na tua presença, nos capacita no teu amor, nos firma no teu amor, nos firma na tua palavra. Senhor, que possamos ter sede e fome pela tua palavra, sede e fome pela tua presença, Pai. Em nome de Jesus, que possamos ser livres no Senhor de toda condenação e culpa. Que possamos ser livres em nome de Jesus, libertas e transformadas pelo poder do teu nome, pelo poder do teu sangue. As nossas vidas, Senhor, estão diante de ti nesse momento. Sê conosco, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, traz a nossa mente ao nosso coração cada pecado, cada erro que nós precisamos te confessar. Traz, Espírito Santo, à nossa mente todas as ações, tudo aquilo que precisamos te confessar, Pai, para que possamos alcançar o teu perdão, Deus, e ser transformadas e cheias do Espírito Santo. Pai, eu sei que tu tem uma nova história para a nossa vida e que possamos viver a tua nova história. Em nome de Jesus nós oramos e confiamos no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. E glória a Deus. Glória a Deus, minhas irmãs. Sejam abençoadas, sejam cheios do Espírito Santo. E lembrem-se que há perdão de Deus. Mas o conselho e a direção é: vá e não peques mais. Para viver o propósito, para viver o chamado, para viver a plenitude da presença do Senhor, precisamos ir e não pecar mais. Fomos perdoadas, libertas, então não podemos mais cair naquela condenação. Receba a libertação do Senhor em nome de Jesus.
Deus te abençoe, Deus te guarde. Amanhã estaremos aqui novamente falando de mais uma mulher da Bíblia. E vai ser uma bênção ter vocês aqui comigo. Minhas irmãs, sejam cheias do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Deus vos abençoe. Tenham uma noite de paz, uma noite de vitória. No nome poderoso de Jesus. Até amanhã.